Olá, eu sou Douglas Cordari, sou poeta e tradutor e sou responsável pela tradução do poema O Vampiro, de William Grant, que vai integrar a segunda edição do livro O Vampiro do Seu Clepsydra, que comemora os 200 anos da publicação do Vampiro do Polidori. Entre outras coisas, tem o próprio conto, tem o fragmento do Lord Byron que deu origem ao conto, tem os desdobramentos desse conto na imprensa, como ele foi recebido, tem cartas, tem fatos da vida do autor e, nessa nova edição, a gente vai ter, entre outros novos extras, o poema William Brent, o qual eu estou traduzindo, e vamos conversar um pouco sobre esse poema aqui agora. O Conto do Polidori é publicado em 1819. Em 1827, ou seja, 8 anos depois, o William Brent publica esse conto que tem um argumento extremamente parecido com o Conto do Polidori, mas o fechamento e alguns detalhes um tanto diferentes. Eu vou fazer um breve resumo do conto aqui, que o Polidori publica em 19 primeiro, sem spoilers, mas só para vocês entenderem os pontos de divergência que tem o poema e o conto. O poema do Polidori começa com um viajante inglês passeando pela Grécia, onde ele conhece essa figura, esse lord, chamado Lord Riven. É um fidalgo conhecido não pela sua autoposicionamento, suas atitudes nobres, mas justamente pelo contrário. Ele sente prazer em levar homens à falência, em levar mulheres à desonra, ele gosta de tudo que é contra a moral da sociedade britânica daquela época. Então, inspirado no próprio Lord Byron, o Polidori cria essa figura que acaba se juntando ao viajante inglês e eles passeiam por algumas cidades. Em certo momento, eles são emboscados no lugar onde, teoricamente, diziam os populares dali, viviam vampiros. E, naquela confusão, eles tentando fugir, o próprio Lord Riven toma um tiro e acaba ficando bem mal, quase que falecendo nos braços do viajante inglês, que conta a história pra gente. Quando ele percebe que vai morrer, ele vira pro viajante inglês e fala: olha, não me deixa morrer aqui não, me leva àquele ponto mais alto onde eu posso ser beijado pela luz da lua, que eu quero morrer pelo menos com aquela visão. E me deixa ali, tá tudo certo, não precisa se preocupar. E eu te peço mais uma coisa: não fale para mais ninguém da minha morte no período de 12 meses. Depois você pode falar, mas por 12 meses guarde esse segredo com você para poder ficar em paz e ir embora nessas condições. Prontamente o viajante inglês aceita, bota o Lord Riven naquele ponto mais alto que ele pediu e vai embora. Algum tempo depois ele volta com uma equipe ali de resgate para tentar reaver o corpo, só que estranhamente o corpo não está mais lá, ele chega a pensar que os bandoleiros podem ter levado, mas acaba voltando para a Inglaterra. A viagem de volta toma algum tempo, e nesse tempo, quando ele retorna à Inglaterra, ele vê na corte que ele frequentava, ali em Londres, o próprio Lord Riven, revivido. Então, parece que a figura voltou, ele fica um pouco confuso, ele tenta lutar contra o ímpeto que ele tinha de contar para aquelas pessoas que, olha, esse cara morreu, eu vi ele tomar um tiro, ele morreu e ele voltou, isso é estranho. Mas o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que Lord Riven parece que no tempo que ele levou na travessia para a Inglaterra, começou a se envolver com a própria irmã do narrador da história e eles estão com um casamento marcado. O narrador resolve parar com isso, não, tenho que salvar minha irmã, não vou deixar minha irmã se relacionar com esse crápula, mas as pessoas prendem ele e ele acaba não tendo tempo hábil de gritar ao mundo o problema que era aquele Lorde e o problema que ele causaria à irmã dele. Quando ele faz isso já é bastante tarde, a irmã já casou e já morreu nos braços do vampiro. O poema do William Brent, 8 anos depois, tem um argumento muito parecido, mas ele começa não com uma viagem, não com esse encontro do viajante inglês com essa figura vampírica, já começa num senso de urgência maior, já começa com uma mulher pedindo ajuda. Então a gente já é levado a essa história com o alerta aceso. A gente descobre que os nomes são diferentes também. Agora a mulher a ser atacada chama Evadna, o vampiro atacante chama Emanuel e o homem que vai impedir esse ataque chama-se Bernardo no original. E a gente tem aqui uma configuração um pouco diferente da relação desses três. A Evadna não é mais a irmã do protagonista, do narrador do poema, e o narrador agora é um narrador de fora da história. Então a gente tem um narrador onisciente contando uma história onde tem essa Evadna, que é noiva do Bernardo, eles estão com casamento marcado. A gente descobre isso no decorrer da história. E ela está sendo atacada por esse vampiro chamado Emanuel.
No momento do ataque, ela está pedindo ajuda e o Bernardo acaba chegando em tempo hábil dessa vez e salva ela, duelando com o vampiro, cortando a mão dele e prendendo ele. Era um bosque que eles estão, prende ele numa árvore. E salva a moça, leva ela para um lugar seguro e depois volta para finalizar aquele antigo amigo dele. Então a gente tem aí uma relação pré-estabelecida de amizade entre o vampiro e o Bernardo, coisa que não tinha no Conto do Polidori, mais ou menos as diferenças. E só que na hora da morte, o vampiro já está muito ferido, ele fala pro Bernardo, em nome da nossa amizade antiga, em nome do que a gente viveu, um pedido bem parecido com o que o Lord Riven faz pro narrador do Conto Vampiro. Ele pede, olha, me leve àquele ponto alto onde eu posso receber a luz da lua e morrer sendo banhado pela lua, e por favor passe 12 meses sem contar para ninguém da minha morte. O Bernardo, como já vê aquela figura moribunda e com as lembranças que eles tinham de uma certa amizade, resolve acatar e pega a sua noiva depois, bota ele na luz da lua, pega a sua noiva, depois quando ele volta lá, o corpo, assim como no conto, não está mais lá. E ele, de casamento marcado com Evadna, no dia do casamento ele começa a ver movimentações pela floresta, achando que Emanuel voltou e seria um perigo, então, portanto, ele apressa o casamento, chega a casar, só que no momento de descuido o vampiro ataca sua noiva e, como a irmã do protagonista do Conto do Polidori, a noiva também morre nos braços do Bernardo. É interessante, sendo um poema, a gente vê a diferença de estrutura. Por exemplo, enquanto a narrativa do Polidori em prosa, sendo um conto, ela é direta, né? Ela é uma história de cabo a rabo, de cima a baixo. O conto o poema do William Brandt, ele é um pouco fragmentado. A gente tem primeiro fragmentação na linha temporal, a gente começa numa situação e depois a gente vai entendendo as relações daquelas pessoas. Não tem uma amizade prévia construída, não tem um relacionamento prévio construído do Bernardo com a Evadna. A gente vai entendendo conforme a leitura acontece. E os próprios blocos de verso têm cisões entre eles, onde a gente vê essa fragmentação dessa história contada, o que não torna difícil a leitura, mas é apenas um exercício mais interessante de contar a história. Além da fragmentação, eu queria ressaltar também a própria métrica do poema. O poema ele é rimado, quase sempre em duplas, vez ou outra essa estrutura muda um pouco e a gente na tradução está mantendo a rima nos lugares, né? A estrutura rítmica está idêntica e a métrica, em termos da contagem silábica, ela majoritariamente no original inglês está em 8 sílabas poéticas, o que ao transpor para o português eu optei em botar em 12 sílabas porque nossas palavras são maiores, então em geral o português tem palavras maiores que o inglês, então para poder abarcar todos os conceitos, todo o diálogo feito tendo o mínimo de perda possível, eu optei em botar em 12 sílabas. Entretanto, o poema não é inteiro em 8 sílabas poéticas. Vez ou outra, William Brandt se permite quebrar essa métrica. Eu não sei se intencionalmente ou não, mas eu interpretei isso como um ponto que ajuda a narrativa, falando, olha, essa narrativa aqui, ela não é regular. O que acontece nessa história não é algo comum, não é algo regular. A gente não pode se prender a essas estruturas certinhas e predefinidas. O que acontece aqui é uma coisa fora da caixinha, é uma coisa sobrenatural. Então, ao trazer isso para o português, eu também não botei todos os versos com 12 sílabas. Mas, vez ou outra, a gente tem aí 10 ou 13. Então, seguindo o que o Brandt faz, se permitindo às vezes quebrar a métrica, eu fiz isso no poema também. Eu espero que vocês gostem. É mais uma versão desse conto. A gente vai ter aqui no livro peças, agora o poema, vai ter cartas. Então a gente vai poder, pesquisadores e leitores e amantes de literatura vampírica, vão poder ter muitas versões do Conto do Polidori nessa edição comemorativa de 200 anos que o Sebo Clepsidra está trazendo mais uma vez para vocês. Apoiem a campanha, não percam não, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço.